O presidente Donald Trump iniciou o seu segundo mandato com um programa econômico que visa desvalorizar o dólar americano. Esta estratégia tem como principal objetivo reduzir o déficit comercial e tornar as exportações americanas mais competitivas no mercado mundial. No entanto, esta medida comporta riscos significativos, como o aumento da inflação e potenciais retaliações por parte de outros países, o que poderá ameaçar a posição do dólar como moeda de reserva mundial. Primeiro, por que é que Trump quer desvalorizar o dólar? Desde as suas primeiras campanhas políticas, Donald Trump expressou claramente a sua vontade de favorecer a indústria manufatureira americana. Uma das principais razões pelas quais ele procura desvalorizar o dólar reside na sua ideia de dinamizar este setor econômico-chave. A lógica por trás desta estratégia é que um dólar mais fraco tornaria os produtos americanos mais baratos e, consequentemente, mais competitivos nos mercados internacionais. Se uma máquina fabricada nos Estados Unidos custar menos aos compradores estrangeiros devido à desvalorização, as exportações aumentam, o que, por sua vez, estimula a economia nacional e cria empregos. No entanto, esta estratégia não é isenta de riscos. Um dólar mais fraco também encarece as importações, o que poderá levar a um aumento dos preços dos bens de consumo, como alimentos, vestuário e tecnologia. Por outras palavras, o que os Estados Unidos ganham em competitividade, perdem em poder de compra. Além disso, esta abordagem contrasta com as vantagens tradicionais de uma moeda forte, como o acesso a produtos estrangeiros mais baratos e a capacidade de exercer influência econômica global. Trump argumenta que a força atual do dólar prejudica a competitividade das empresas americanas, especialmente face a países como a China, frequentemente acusados de desvalorizar intencionalmente as suas moedas para proteger as suas exportações. Para Trump, equilibrar a balança comercial exige o enfraquecimento do dólar, embora as ferramentas para o fazer sejam limitadas e, em certos casos, politicamente dispendiosas. Segundo, por que é que o dólar está tão forte atualmente? O dólar não é apenas a moeda dos Estados Unidos, é a moeda de reserva global, usada por bancos centrais, grandes empresas e países para realizar transações internacionais. Este estatuto único garante uma procura constante de dólares, o que aumenta o seu valor em relação a outras moedas. Além disso, os Estados Unidos oferecem taxas de juro atrativas que atraem investimentos estrangeiros, aumentando ainda mais a procura por dólares. A força do dólar apresenta várias vantagens. Por exemplo, permite aos americanos comprar produtos estrangeiros a preços mais baixos e dá às empresas americanas uma vantagem quando importam bens ou serviços. No entanto, esta força também tem um lado negativo. Torna as exportações difíceis. Os produtos fabricados nos Estados Unidos tornam-se mais caros para os compradores internacionais, o que reduz a sua competitividade face às alternativas mais baratas de outros países. Outro fator-chave da força do dólar é o sentimento de segurança. Em períodos de incerteza global, os investidores costumam recorrer ao dólar como um valor refúgio. Esta confiança, embora positiva em muitos aspectos, reforça o valor do dólar, mesmo quando as condições econômicas dos Estados Unidos não o justificam totalmente. Neste contexto, tentar desvalorizar o dólar torna-se um desafio de grande envergadura, especialmente para uma economia tão interligada como a de hoje. 3. O que significa desvalorizar uma moeda? Quando falamos em desvalorizar uma moeda, estamos a falar de reduzir o seu valor em relação a outras moedas. Isso pode ser feito de várias maneiras. Uma das mais comuns é baixar as taxas de juro, o que reduz os rendimentos que os investidores obtêm ao manter ativos nessa moeda, diminuindo assim a sua procura. Outra estratégia é intervir diretamente nos mercados cambiais, comprando ou vendendo grandes quantidades da moeda para influenciar o seu valor.
Embora possa parecer uma ferramenta simples, a desvalorização tem implicações complexas. Por um lado, beneficia os exportadores, tornando os seus produtos mais acessíveis aos compradores estrangeiros. Por outro lado, torna as importações mais caras, o que pode causar inflação. Além disso, uma desvalorização mal gerida pode levar à perda de confiança nos mercados financeiros e desestabilizar a economia. No caso do dólar, desvalorizá-lo seria particularmente complicado devido ao seu estatuto de moeda de reserva global. Qualquer tentativa de o enfraquecer pode desencadear uma reação em cadeia, afetando não apenas os Estados Unidos, mas também as economias que dependem do dólar para suas transações internacionais. É por isso que, embora desvalorizar uma moeda possa ser uma estratégia útil em alguns casos, no contexto do dólar, isso implica riscos que vão muito além das fronteiras dos Estados Unidos. Em quarto lugar, o impacto na sua carteira. Como é que uma desvalorização do dólar o afetaria? Uma desvalorização do dólar não teria apenas implicações macroeconômicas, afetaria também diretamente as finanças pessoais dos cidadãos. Para começar, os produtos importados ficariam mais caros. Da tecnologia à alimentação e ao vestuário, os bens que os Estados Unidos compram no estrangeiro custariam mais caro, o que poderia ter um impacto significativo no custo de vida. Além disso, poupar em dólares perderia o seu atrativo, pois o valor da moeda depreciar-se-ia em relação às outras moedas. Por outro lado, uma desvalorização poderia beneficiar alguns setores da economia, nomeadamente a indústria transformadora e a exportação. As empresas que vendem os seus produtos para o estrangeiro seriam beneficiadas, o que poderia traduzir-se na criação de emprego nestes setores. No entanto, estes benefícios nem sempre compensam os custos suportados pelos consumidores devido ao aumento dos preços. Outro efeito importante seria o encarecimento das viagens para o estrangeiro. Com um dólar mais fraco, os americanos teriam de gastar mais para cobrir as mesmas despesas noutros países. Isto poderia afetar a indústria do turismo e limitar as possibilidades de lazer para muitas famílias. Resumindo, se alguns setores poderiam beneficiar de uma desvalorização, para o cidadão comum, o impacto seria maioritariamente negativo. Quinto, que obstáculos enfrenta Trump para desvalorizar o dólar? Apesar de Donald Trump ter uma visão clara do que pretende alcançar com a desvalorização do dólar, ele enfrentaria vários obstáculos importantes para implementar esta estratégia. Um dos principais é a independência da Reserva Federal, o Banco Central dos Estados Unidos. A Reserva Federal tem controle exclusivo sobre a política monetária, incluindo as taxas de juro e a emissão de moeda. Isto significa que o presidente não pode simplesmente ordenar uma desvalorização. Ele teria que convencer a Reserva Federal a tomar medidas específicas, o que não é fácil. Além disso, muitas das políticas econômicas de Trump, como as tarifas alfandegárias e os cortes de impostos, podem ter o efeito oposto ao pretendido. Por exemplo, as tarifas alfandegárias geralmente geram inflação, o que, por sua vez, pode levar a Reserva Federal a aumentar as taxas de juro para a controlar. Isso, ironicamente, fortaleceria o dólar em vez de enfraquecê-lo. Existe também o risco de outros países reagirem a essas políticas desvalorizando as suas próprias moedas, o que neutralizaria qualquer vantagem competitiva que os Estados Unidos esperavam obter. Outro obstáculo é a percepção global do dólar. Como moeda de reserva global, o dólar desfruta de um nível de confiança sem precedentes. Tentar desvalorizá-lo pode gerar incerteza nos mercados internacionais, afetando a estabilidade econômica global. Neste contexto, mesmo que Trump conseguisse implementar medidas para desvalorizar o dólar, os custos políticos e econômicos seriam significativos. Em sexto lugar, será que os Estados Unidos poderiam repetir um acordo como o Acordo de Plaza de 1985? O Acordo de Plaza
assinado em 1985 pelos Estados Unidos, França, Alemanha Ocidental, Japão e Reino Unido, foi um esforço coordenado para desvalorizar o dólar em relação às outras principais moedas. Naquela época, o dólar estava tão forte que prejudicava as exportações americanas e gerava enormes déficits comerciais. Este acordo permitiu reduzir o valor do dólar através de ações conjuntas, como intervenções no mercado cambial e políticas econômicas complementares em cada país. Replicar um acordo destes hoje seria muito mais complexo. Por um lado, os mercados financeiros globais são consideravelmente maiores e mais complexos do que nos anos 80, tornando a influência sobre o valor de uma moeda mais difícil. Por outro lado, as relações internacionais também evoluíram. Enquanto em 1985, os principais parceiros comerciais dos Estados Unidos eram aliados próximos, hoje em dia, países como a China e a Rússia, que também desempenham um papel fundamental na economia mundial, têm interesses que muitas vezes divergem dos Estados Unidos. Além disso, convencer outros países a colaborar na desvalorização do dólar seria um grande desafio político. Alguns governos poderiam opor-se, uma vez que um dólar mais fraco poderia prejudicar as suas próprias economias. Por exemplo, países que exportam muito para os Estados Unidos poderiam ver a competitividade dos seus produtos diminuir se o dólar perder valor. Resumindo, embora um acordo semelhante ao Acordo de Plaza possa parecer uma solução teórica para desvalorizar o dólar, as circunstâncias atuais tornam esta opção pouco provável. Setembro. Será mesmo uma vantagem? O reverso da medalha de um dólar forte será mesmo uma vantagem? Um dólar forte é geralmente associado à estabilidade econômica e ao poder de compra, mas também apresenta desvantagens importantes. Quando o dólar está muito forte, os produtos americanos tornam-se mais caros no estrangeiro, o que prejudica as exportações. Isso afeta particularmente setores como a indústria transformadora e a agricultura, que dependem fortemente das vendas internacionais. Além disso, um dólar forte pode agravar os déficits comerciais. Ao facilitar a importação de produtos baratos, reduz a procura por bens produzidos localmente, o que prejudica as indústrias nacionais. Isso contribui também para o encerramento de fábricas e para a perda de empregos em setores-chave, especialmente em regiões que já enfrentam dificuldades econômicas. Outro aspecto importante é o impacto geopolítico. Embora um dólar forte confira aos Estados Unidos um poder considerável sobre a economia mundial, também gera ressentimento em outros países, que frequentemente o veem como uma ferramenta de domínio econômico. Alguns analistas argumentam que esta dinâmica levou a uma dependência crescente em relação aos Estados Unidos e limitou a capacidade de outros países de desenvolverem as suas próprias economias de forma independente. No final das contas, o dólar forte é uma faca de dois gumes. Se, por um lado, oferece vantagens em termos de importações baratas e estabilidade financeira, por outro, também gera desafios significativos para a economia interna e as relações internacionais dos Estados Unidos. Esta é uma das razões pelas quais Trump e outros líderes questionaram se a manutenção de um dólar forte era realmente do interesse do país. 8. Poderá uma desvalorização do dólar desestabilizar a economia global? O dólar não é apenas a moeda nacional dos Estados Unidos, é a espinha dorsal do sistema financeiro internacional. Muitos países usam o dólar para suas transações internacionais e como reserva de valor. É por isso que qualquer tentativa de desvalorização teria implicações que iriam muito além das fronteiras americanas. Uma desvalorização do dólar poderia gerar incerteza nos mercados financeiros globais. Os países que dependem do dólar para suas reservas e transações poderiam enfrentar dificuldades econômicas, especialmente se as suas próprias moedas perderem valor em relação a outras moedas. Além disso, os investidores poderiam retirar os seus ativos em dólares, o que poderia causar uma crise de confiança
e uma possível recessão global. Outro risco é que outros países poderiam reagir desvalorizando as suas próprias moedas para manter a competitividade das suas exportações. Isso poderia desencadear uma guerra cambial, na qual várias nações competiriam para enfraquecer as suas moedas, gerando instabilidade econômica global. Neste cenário, as economias mais pequenas e menos desenvolvidas seriam as mais afetadas, pois dependem fortemente da estabilidade do dólar para manter as suas próprias economias à tona. Em suma, desvalorizar o dólar não seria apenas uma decisão arriscada para os Estados Unidos, mas também para o resto do mundo. Embora pudesse beneficiar alguns setores da economia americana, os custos potenciais em termos de estabilidade global são demasiado elevados para serem ignorados. 9. O que Trump e os seus aliados realmente procuram? As declarações de Trump e dos seus aliados sobre a desvalorização do dólar refletem uma estratégia econômica e política mais ampla. Por um lado, procuram revitalizar a indústria transformadora e reduzir os déficits comerciais, objetivos que encontram eco favorável numa parte significativa do eleitorado americano. Por outro lado, também desejam preservar o estatuto do dólar como moeda de reserva mundial, o que lhes permite manter uma influência econômica significativa a nível global. No entanto, estes dois objetivos podem ser contraditórios. Desvalorizar o dólar pode enfraquecer a sua posição como moeda de reserva, pois os países e os investidores podem virar-se para alternativas mais estáveis, como o euro ou o yuan chinês. Isso pode reduzir a capacidade dos Estados Unidos de impor sanções econômicas e exercer influência no sistema financeiro internacional. Além disso, alguns críticos sugerem que esta estratégia tem uma dimensão política. Ao insistir na necessidade de desvalorizar o dólar, Trump pode estar a apelar às preocupações dos eleitores das regiões industriais afetadas pela globalização e pela perda de empregos na indústria. No entanto, implementar esta estratégia de forma eficaz seria extremamente difícil, dadas as restrições econômicas e políticas. Em última análise, as declarações de Trump sobre a desvalorização do dólar refletem uma mistura de objetivos econômicos e políticos. Embora a ideia possa parecer sedutora em teoria, na prática, enfrentaria desafios significativos que podem limitar a sua eficácia e gerar riscos tanto para os Estados Unidos como para o resto do mundo. A intenção do presidente Trump de desvalorizar o dólar para estimular as exportações americanas apresenta uma série de desafios econômicos e políticos. Embora possa beneficiar alguns setores, os riscos associados, como o aumento da inflação e a instabilidade dos mercados financeiros internacionais, levantam dúvidas quanto à viabilidade e à oportunidade desta estratégia. Será crucial observar como estas políticas evoluem e os seus impactos na economia mundial nos próximos anos.